Paz, meus irmãos, hoje nós meditaremos em Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 ao 7, se der tempo. Se não der, continua no outro vídeo. Fique conosco. E antes de você assistir o vídeo, eu peço que você divulgue este vídeo e também se inscreva. Não para que eu ganhe like, não é isso, que para que a palavra prospere e Deus seja glorificado. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Apocalipse foi escrito num período de grande tribulação. O Senhor revelou a João a sua vontade e o seu conforto para a igreja em meio a uma prisão na ilha de Patmos. E no dia do Senhor, num domingo, enquanto João estava orando, ele teve visões de Deus, Cristo soberano entre os candelabros, com vestes talares, com aspecto de glória, mostrando o seu domínio sobre o mundo e sobre toda a história, decretada por ele, juntamente com o Pai e com o Santo Espírito. Neste texto, nós encontramos uma visão maravilhosa e estarrecedora. A visão é que está Deus assentado no trono e diante de Deus todo o exército celestial, todos os seres que habitam o mundo celestial. Então ele diz que contempla na mão direita é domínio, poder, contempla um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro era escrito preenchido por dentro e por fora, simbolizando os pormenores da história e a história em toda a sua macrodimensão e microdimensão, todos os eventos particulares e grandiosos das nações, todos os aspectos desses eventos estão escritos nesse livro, que é um símbolo para a mente de Deus, a onisciência de Deus e também a onipotência vista quando Deus está segurando este livro. E diante de Deus está todo o cosmos, toda a criação. Então, ele vê esse livro escrito por dentro e por fora. Lembre-se, o livro é o símbolo da mente de Deus, da sua onisciência, dos seus mistérios, do seu decreto. Deus sela esses mistérios com 7 selos, mostrando a perfeição daquilo que só ele sabe, daquilo que só ele tem para o universo, do que ele projetou para toda a história. Então, ele diz: e eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? É uma pergunta retórica, porque obviamente não há ninguém capaz de perscrutar a mente de Deus. O apóstolo Paulo já havia dito: quem é capaz de perscrutar as profundezas de Deus, senão o próprio Deus? Mostrando que ninguém sabe sobre o seu decreto, a não ser que ele o revele. Mas também ninguém é capaz de mudar esses decretos, ninguém é capaz de ir contra esse decreto, porque esse decreto faz parte da onipotência de Deus, que faz com que todas as coisas aconteçam e que permeia todos os seus atributos. Então, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É claro que a resposta é imediata. Ora, nem no céu, no mundo espiritual, entre os seres poderosos, dos serafins, os querubins, mas também os crentes falecidos, chamados os santos, os profetas, ninguém é achado nos céus, também ninguém é achado justo sobre a terra. E também debaixo da terra, simbolizando aqueles que se foram no mundo dos mortos, para dar a dimensão de que não há ser capaz de perscrutar ou dominar o decreto
eterno. Não há ninguém que possa ocupar esse lugar de soberania de Deus debaixo da terra. E ninguém podia abrir o livro e os selos, e nem sequer tinham dignidade para olhar para este livro. Todos ajoelhados de cabeça baixa, todos em submissão e expectativa das coisas que virão. Então, João começa a chorar desesperadamente. Vejam, ele começou a servir Jesus por volta dos seus 16 anos de idade. Aqui não é João Batista, aqui é João, o discípulo, o apóstolo amado, aquele que se reclinava ao peito de Jesus. Agora, ele não é mais um jovem. Quando escreve Apocalipse, ele tem por volta de 80 anos, 85 anos de idade. Ele já é um senhor muito idoso, ainda mais para as expectativas daquela época. E então, ele começa a chorar, porque se não há ninguém justo, não há ninguém com santidade plena, então, até então, na sua visão, o Cristo teria fracassado. Ninguém é achado digno de abrir o livro e o céu e a terra e o inferno entram em silêncio absoluto. Todavia, vejam, a palavra de esperança, todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Agora um dos redimidos toca o seu ombro e mostra para ele, olhe para frente, pode levantar a cabeça. E ele então olha e diante do trono de glória, da glória de Deus, da onipotência de Deus, está alguém apto a pegar o livro da onisciência, da onipotência de Deus. Eis que o leão da tribo de Judá. Vejam, havia uma promessa a respeito de um reino eterno, a descendência de Davi. A raiz da tribo de Davi, isto é, a tribo de Judá, do qual veio Davi. E a promessa de reino eterno ao seu descendente foram cumpridas por Deus. Deus não falha em sua promessa. Deus não falha nas promessas aos seus eleitos. Deus não falha nas promessas feitas nem para o ímpio. Assim, ele olha para frente e vê o cordeiro como tendo sido morto. Isto é, cordeiro que é Jesus. Lembre-se, ele mesmo relata nos evangelhos: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é amplamente citado como Cordeiro de Deus, como o Cordeiro substituto, como a expiação pelos nossos pecados. Ora, a expiação era feita com o sangue do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento, ele era passado nos umbrais das portas, na saída do Egito, e depois, na época da caminhada pelo deserto, esse mesmo sangue foi aspergido sobre o povo, representando aquele que havia de vir, o seu antítipo, o próprio Messias. Então, quando nós olhamos no livro, João diz, com toda a alegria e com toda a esperança, o cordeiro como tendo sido morto. Aqui, provavelmente ele vê o próprio Cristo estendendo sua mão para tomar o livro da onisciência, da onipotência de Deus. Ele foi digno, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele passou pelo moinho da gigantesca ira de Deus e é apto para tomar do livro e abrir os seus selos. É ele quem conduz a história. Ora, se ele é apto para tudo isso, João está dizendo, ele é Deus, Filho, Deus encarnado, e está a favor da igreja. É uma mensagem de consolação para tempos de grande angústia e perseguição contra os crentes. É uma mensagem de conforto para aqueles que acham que Deus não se importa, que Deus fecha os olhos, que Deus faz vista grossa para o sofrimento do crente. Então, João olha com esperança e vê Jesus governando a história. O próprio Jesus disse em Mateus, olha, todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Se todo poder foi dado, é porque ele é Deus Todo-Poderoso. Não que ele não tinha poder no tempo de humilhação, mas é que escolheu durante o seu ministério de humilhação. Ele suportaria o seu ministério de sofrimento, usar do ser igual a Deus, mas antes é o que nós chamamos de kenosis, se esvaziou a si mesmo e se humilhou, é o que nós falamos na tapeinosis. Ele entregou da sua glória
para suportar passivamente, obedientemente, as mazelas e também a ira de Deus sobre si. E então nós vemos agora o Cristo exaltado, o Cristo glorioso, todo-poderoso. Agora, não apenas Deus Filho, mas Deus Filho encarnado, que partilha da nossa natureza e sabe o que é padecer. E sabe as nossas fraquezas e é capaz de condoer-se das nossas necessidades, porque ele também é plenamente humano, que ele é o Cordeiro como tendo sido morto, e isso é prova de seu amor, e de que ele de fato é o Filho do Homem. Suas mãos furadas recebem, pelas cravos, recebem o livro escrito por dentro e por fora, o livro do decreto de Deus. Ele então é visto como alguém que tem onipotência. Aqui, os 7 chifres simbolizam poder absoluto. Os chifres, lá na Bíblia, para um animal simbolizam o seu poder de destruição. Aqui ele é visto com 7 chifres, simbolizando o seu total poder, sua onipotência, como também a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Isso é uma palavra de conforto. E ele perscruta não somente a igreja, mas percorre a terra através de seus 7 espíritos, que agora, nesta linguagem, mostra a sua onipresença. O Cristo está localizado num lugar do espaço, mas ao mesmo tempo, o Filho de Deus, o Cristo é onipresente. Ele está em qualquer canto, em qualquer lugar, pela sua onipresença. É um mistério da Trindade, é um mistério da encarnação, apresentados nesses poucos versículos. E o melhor de tudo, eles são enviados por toda a terra para mostrar que onde estiver um crente, o conforto de Deus está presente. Por exemplo, Agar no deserto, clamando por misericórdia. Deus ali aparece e lhe dá o necessário. Elias na caverna, clamando por consolo. Deus aparece e fala: Elias, fique tranquilo, você não está só. Jacó, incerto do seu futuro, Deus lhe aparece em Betel e mostra a sua presença graciosa, e assim por toda a Bíblia, até que nós encontramos o próprio Paulo dentro de uma prisão, e ele diz: e o Senhor me apareceu e disse: fale e não te cales, porque tem um povo escolhido nessa cidade. Então nós vemos os seus 7 espíritos, isto é, a sua onipresença, percorrendo o mundo em prol da igreja e observando todo o seu sofrimento e confortando a igreja. E ele tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono. Jesus dominando a história, conforme diz o livro aos Hebreus, qual não sabemos o autor, mas é um livro inspirado por Deus. Ele está conduzindo todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de haver feito a purificação, sentou-se a majestade de Deus nas alturas. Sentou-se ali no descanso. Sentou-se ali para julgar, para dar andamento no seu governo. Agora com a onipotência que foi dada no céu e sobre a terra, não do Logos, que o Logos já tinha onipotência, mas a onipotência do Deus Filho encarnado. Isso tudo é para que João entenda que o seu sofrimento não é em vão. Sua santidade, o seu amor pela obra, o seu zelo pela palavra da verdade e pela pregação verdadeira não foram em vãos, porque o Cristo venceu. E assim também para os crentes de todas as épocas. Para você que está me ouvindo, a mensagem é a mesma. Não desanime de andar na verdade, mesmo que o mundo inteiro pereça em corrupção, como nos tempos de Noé. Não desanime de ser justo, não pragueje por ser justo, porque o sofrimento também é instrumento de Deus, assim como todas as coisas, para trabalhar em prol daqueles que o amam. Deus abençoe, que você possa ser consolado e confortado pela visão de João, do governo do Cristo, Filho de Deus.
Deus te abençoe em nome de Jesus.